Graça e paz, irmãos. Deus esteja abençoando as nossas vidas, abençoando a todos aqueles que estão nos escutando. Também o nosso grupo, né, que essa semana vamos estar juntos, né, no Zoom, e participando e compartilhando, né, as bênçãos de Deus. Deus esteja realmente conduzindo cada vida, cada família, né, nesse momento que nós estamos vivendo, né, dentro da sua vontade, dentro do seu querer, né, e nós sabemos que Deus tem o melhor para nós, tem o controle de todas as coisas. Apesar de tudo, nós temos um Deus verdadeiro que cuida dos seus. E essa é a nossa confiança. Hoje nós gostaríamos de estar meditando um pouco sobre a vida de Jonas. E eu posso dizer que Jonas é um servo de Deus muito parecido comigo. E o tema da nossa meditação hoje vai ser fugindo de Deus. Eu não vou ler todo o capítulo, né? Ou melhor, todo o livro, são apenas alguns capítulos, mas eu recomendo, né, que todos possam ler o livro de Jonas, vale a pena, né? E também para a gente relembrar, para a gente poder, né, estar a par daquilo que vamos meditar. Mas gostaria de ler apenas, né, o capítulo 1 para dar introdução, né, à nossa meditação no dia de hoje. A palavra de Deus, então, lá em Jonas, capítulo 1, no versículo 1 a 17, nos diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhes perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? E a que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isto, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dos 17 livros proféticos do Antigo Testamento,
o mais histórico e menos profético é o livro de Jonas. Aqui encontra-se mais a história do profeta do que a própria história de Nínive. Jonas é ao mesmo tempo o mais complicado e o mais bem-sucedido dos profetas de Israel. Nesse livro que leva o seu nome, Jonas aparece fugindo, dormindo, confessando, orando, pregando, lastimando-se. E nesse pequeno livro, também Deus dá ordem. A primeira ordem que Deus dá, dirigida ao profeta. Ele deveria viajar para Nínive e anunciar a destruição da cidade. A segunda é dada ao vento. Ele deveria provocar uma tempestade marítima. A terceira ordem que Deus dá é dada ao grande peixe. Ele deveria engolir por inteiro o profeta Jonas. A quarta é dada outra vez ao peixe. Ele deveria vomitar Jonas em terra firme. E a quinta é dada a uma planta. Ela deveria crescer rapidamente para proteger o profeta do calor. A sexta e última ordem é dada a uma pequena largata. Ela deveria atacar a planta e fazer morrer aquela planta. Interessante que todos, exceto um, obedecem à ordem do Senhor. E esse exceto é justamente o profeta de Deus. O profeta fujão, como eu destaquei no início dessa meditação. O profeta que fugiu para Tarsis. Esse não obedece a Deus. Jonas, um profeta, nós podemos dizer, extravagante, parcial. E por que não dizer, Jonas era um cara de pau, né? Sem dúvida, o mais humano dos profetas. Eu identifico muito com Jonas. E digo isso porque ele se parece não só comigo, mas com muitos de nós. A história de Jonas começa no versículo 2, quando Deus diz a ele, dispõe-te e vai a Nínive. No versículo 3, diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas vai para Tarsis, que seguramente era o ponto final do mundo, o porto mais longe do qual o navio poderia chegar. Era o fim da linha, lugar mais longínquo de todo o planeta. E a viagem durava, né, um ano para se fazer. A missão que Jonas recebe é contradizente, né, à sua ideologia. Ele não vai a Nínive por causa, na verdade, de amor ou desprezo por aquele povo, mas por causa da sua ideologia. Porque ele sabia que Nínive era inimiga de Israel, né? A Síria era uma nação em franca ascensão, que se tornava uma ameaça a Israel. Então Jonas não queria salvação da cidade, e sim que houvesse juízo para que ela fosse aniquilada. Esse era o pensamento de Jonas. Uma ideologia de que a salvação seria somente para Israel e não para outros povos. E ele aí, na tentativa de mostrar, ao contrário daquilo que Deus tinha mandado, ele faz a fuga, né? Ele vai para Tarsis, em vez de obedecer a Deus. E interessante que a tentativa da fuga de Jonas estava dando tudo certinho. Ele tinha dinheiro para passagem, ele achou o navio que estava saindo para aquele lugar do fim do mundo, e nós podemos dizer que assim acontece com o que é chamado de Deus e daqueles que são desafiados por Deus. E contradiz a ideologia da vida cristã de alguns crentes. Eles fogem da presença do Senhor, fogem do pastor, fogem e evitam certas reuniões, fogem dos cultos, fogem de uma vida espiritual. Interessante que Deus manda-os ir a Nínive e eles vão para Tarsis. Deus chama-os para a missão e eles entram para a faculdade de administração ou faculdade de empresa. Deus os desafia para o evangelismo, mas eles vão para a praia. Muitos se identificam com a ideologia do sossego. Para que fazer? Para que fazer? Interessante que o versículo 3 diz o seguinte: depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para alugar ou para fugir do Senhor. Esse verso nos mostra Jonas empregando os seus bens nessa fuga.
O dinheiro que Deus lhe dera com bênção para que ele fosse mordomo, para sustentá-lo no ministério, agora financia a sua fuga da presença do Senhor. Jonas gasta tudo que tem para não engajar em uma missão que não acredita. Essa não tem sido a condição de muitos que estão usando os bens que Deus lhe concedeu para fugir da presença do Senhor. Não é só a linda namorada, talvez, ou o seu namorado, que tem permitido que você desse a bênção, né, o testemunho, né, da bênção de Deus, que na verdade tem atrapalhado você de servir a Deus. Interessante agora que você tem um carro, ou tem uma condição melhor, né? O carro lindo que Deus te deu serve para levar a todos os lugares, mas também serve para você se afastar de Deus. Ou então seja seu emprego, que agora te dá condição de curtir a vida. Antes você não tinha dinheiro, estava desempregado e buscava a Deus. É o momento que nós estamos vivendo agora. Quantos hoje estão sem condição ou sem emprego e pensam em buscar a Deus? Quem sabe não é o conforto que você conseguiu? Numa linda casa, numa casa de praia, num sítio, que tem roubado, né, do seu tempo para dedicar a Deus. É interessante que todas as pessoas que começam a melhorar de vida, a primeira coisa que ela pensa, vou ter uma casa na praia, vou ter uma casa de campo, mas aquela casa se torna um empecilho para as pessoas estarem na presença do Senhor, estarem realmente buscando ao Senhor, servem de motivo para fugir de Deus. Quem sabe sejam até as bênçãos recebidas, né, que você para de orar, para de se humilhar na presença do Senhor, pare de se preocupar, ou param de se preocupar com os irmãos, com as necessidades dos outros. E Jonatas faz isso. Ele pega todo o recurso que ele tem, as ofertas que ele recebe, não para cumprir o chamado de Deus, mas para o quê? Para fugir da presença de Deus. Já no versículo 4, a palavra do Senhor diz, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Interessante que esse verso nos prova que a fuga de Jonas não durou mais do que 3 versículos, pois Deus mandou um forte ou um vento forte e uma grande tempestade. Interessante que não foram o vento e a tempestade forte que eram inimigos de Jonas, mas foi o apaixonado amor de Deus pelas almas perdidas. Nenhuma fuga de Deus dura para sempre, quando aquele que foge é alguém que conhece a Deus. Foi a intenção salvadora de Deus em relação a Nínive, que fez surgir um tipo de maremoto que anulou a força da galera do navio, que remava, remava, remava e não via nenhum resultado. Eu gostaria que você compreenda que é melhor viver como um ateu alienado de Deus do que como um cristão fugindo da presença dele. Vou repetir, é melhor a gente ser um alienado ateu do que um cristão fugir da presença de Deus. As consequências do paganismo, do ateísmo, do espiritismo e etc. são menos drásticas e dramáticas do que a consequência do processo de um homem e de uma mulher que foge da presença de Deus. A vida se torna inimiga dos servos de Deus em desobediência. Presta atenção nisso. A vida se torna inimiga dos servos de Deus que estão em desobediência. A própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Não há ninguém no mundo mais sujeito a azar e a fatalidade do que o servo de Deus que conscientemente foge da sua presença. Vejo que Jonas, tentando fugir de Deus, caiu em uma fervorosa reunião ecumênica de oração. O versículo 5 diz assim, todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Jonas saiu daquela reunião, onde o fogo caía ou subia, sei lá, né?
e vai dormir, irmãos. Quer dizer, todos querendo salvar a vida, e aquele homem em fuga vai dormir. Os pagãos clamavam e buscavam livramento, mas Jonas, o crente, um servo de Deus, dormia profundamente o sono da desistência da vida. Eu quero te explicar o porquê disso. E aí talvez esteja a explicação de tantos crentes tristes, desanimados, moribundos, inativos, sem alegria, sem vontade de viver. Preste bastante atenção. A desobediência a Deus sempre elimina a vontade de viver. Sempre. Quem acha a vida, perde-a. Quem perde a vida, acha. Quem conhecendo a Deus faz apenas a sua própria vontade, acaba perdendo a vontade de viver. Nós encontramos os versículos 6 e 7 nos dizendo o seguinte: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo, Jonas? Levanta-se, clama ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é responsável por essa desgraça que se abateu entre nós. Tiraram sorte e a sorte caiu em quem? Sorte ou azar? Podemos dizer sorte, porque caiu sobre Jonas. Um estado de alienação a Deus torna Jonas menos humano do que os pagãos. Os pagãos lutavam pela vida, Jonas dormia. Eles invocavam cada qual ao seu Deus, Jonas estava calado. Preste atenção, ninguém foge de Deus impunemente. A sorte é lançada e o azar cai sobre Jonas. Ele era o homem que atraiu maldição sobre aquele navio. Descobre-se que o homem de Deus era a causa de toda a desgraça daquele navio. E é interessante notar que os pagãos tinham noção da maldição de algum Deus. Vidas alienadas da vontade de Deus é instrumento de vergonha na sociedade. Aquele navio teve um prejuízo incrível, pois tiveram que lançar a carga ao mar. Aquele que foi designado, né? Aquele profeta que foi designado para levar a salvação, agora causa um desespero, causa pânico, medo da morte. Já no versículo 8 e 10, nós podemos ler o seguinte: por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? E Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Adorador do Senhor, temente a Deus. E o versículo continua dizendo: com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito isso. A Bíblia condena a tragédia de se ter a intimidade com Deus transformada em cinismo. Jonas afirma: sou hebreu, eu temo ao Senhor, eu sou adorador do Senhor, mas não vivia. Muitas vezes os pagãos revelam ter uma fé muito mais profunda que a maioria dos cristãos. Isso porque eles temem seus deuses com muito mais reverência e dedicação do que a grande parte ou o grande número de crentes nos dias de hoje. Somos uma igreja que ora menos do que muitos pagãos na sociedade. Somos uma igreja menos sensível e humana diante dos dramas da humanidade do que muitos idólatras da nação. Nós temos sido muito mais parte do problema do que da solução. Veja que aqueles marinheiros, eles tiveram temor de lançar Jonas ao mar e tentaram de todas as maneiras ficar livre, né, da tempestade, mas sem sacrificar a vida de um inocente.
E eles fazem a grande pergunta: o que é isso que nos fizestes? Os marinheiros estavam dizendo: Jonas, quem tem um Deus como o seu tem todas as opções da vida, menos de fugir dele. O que é isso, Jonas? Jonas leva a vantagem, não é verdade, sobre nós. Ele sabia qual era a causa da tragédia. E às vezes nós achamos que não temos nada a ver com as tragédias. Por isso Jonas leva vantagem sobre nós. Porque Jonas sabia que ele era a causa da tragédia. Mas muitas vezes, quando nós estamos enfrentando a tragédia, nós achamos que nós não fazemos parte dela. Mas fizermos uma análise, nós vamos ver que nós somos causa das tragédias. Aqueles que são designados por Deus para serem bênção para o mundo, tornam-se maldição quando não assumem seu papel. Quando vão para Tarsis e não para Nínive. Outra grande verdade nesse texto é que quando a igreja e o crente assume a sua culpa, quando os crentes têm coragem para isso, o mundo crê. Quando Jonas assume sua culpa, veja o que acontece. Versículo 14 diz que os pagãos temeram ao Senhor e gritaram por inocência. Os pagãos, diante da calamidade que se fez, ofereceram holocaustos ao Senhor e fazem votos, ou seja, eles se converteram. Nós podemos dizer que Jonas é o exemplo clássico da pessoa que só ora na extrema dificuldade. Ele não orou para desistir de fugir de Deus, lá no versículo 1 e 2. Ele não orou quando a tempestade veio, no versículo 4. Ele não orou quando todos estavam naquele navio orando. Ele não orou quando sua fuga se tornou pública. Ele não orou quando os marinheiros, no último rasgo de solidariedade humana, tentaram chegar à terra remando e remando, no versículo 13. Não orou quando os marinheiros oravam pedindo a Deus que não os culpasse por ter que lançar Jonas ao mar. E provavelmente não orou nem no primeiro e nem no segundo dia no ventre do grande peixe. Porque se tivesse orado, essa história não chegaria aonde chegou. Jonas deixou para orar no último dia, no terceiro dia, que estava no ventre do peixe. Quem mais precisa da misericórdia do Senhor no livro de Jonas? A tribulação do navio, os 120 mil habitantes da capital da Síria, o rei de Nínive e seus nobres. Na verdade, quem mais precisa da misericórdia do Senhor é Jonas. Como profeta vocacionado, instrumento escolhido para pregar a mensagem urgente e específica na grande cidade de Nínive. O profeta não poderia, em hipótese alguma, ter viajado em direção oposta a Nínive. Por ter se rebelado contra Deus, Jonas passou por experiências assustadoras. Só sobreviveu por causa da misericórdia de Deus. Nadando em misericórdia, o profeta jamais deveria ter criticado as misericórdias do Senhor dispensadas aos ninivitas. Preste atenção. Jonas não sabia e talvez nem veio a saber que na sua tentativa de fugir da presença de Deus, ele se tornou um instrumento para a salvação daqueles homens no navio. Mas com tudo isso, a sua desobediência, o seu pecado de rebelião e de fuga continuam e não há compensação. Ele dará conta, e no versículo 17 mostra isso. Às vezes, para nos conduzir a Nínive, Deus troca de peixe várias vezes. Então o Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Hoje, você vai se arrepender de estar seguindo para Tarsis, em vez de seguir a direção de Nínive? Vai reconhecer que esse caminho não tem volta? Ou vai esperar o próximo peixe até Nínive? Que Deus
abençoe a sua palavra. Que Deus desperte em nosso coração o desejo de ter intimidade com Ele, de ter vontade de estar ao lado dEle. Porque quando nós temos intimidade com Deus, a palavra do Senhor diz que Ele vai revelar os seus segredos aos íntimos. Que nós não desejamos fugir da sua presença, que nada possa nos afastar da sua presença. Esse é um momento bom para que a gente possa estar orando, jejuando, mais próximo dele. Eu vi o testemunho essa semana, ou hoje, de uma irmã que estava presa, como uma pessoa que foi presa aqui nos Estados Unidos por ser ilegal, uma imigrante ilegal. 17 anos aqui e, infelizmente, ela foi presa, ficou 7 meses, numa carceragem da imigração, e ela disse para mim: pastor, eu não sabia e não imaginaria tanto sofrimento que eu passei, que eu teria que passar no lugar desse. Eu achava que, na verdade, aquilo não existia, que aquilo era ficção de filmes. Mas, na verdade, um sofrimento muito grande. Fome, desprezo. Ali as pessoas são tratadas abaixo da linha, vamos dizer assim, da humanidade. E ela disse que ela nunca teve tanto desejo de orar e de jejuar como naqueles dias. E que Deus a levou àquele lugar para aprender a ter intimidade com Ele. Glória a Deus por isso. Às vezes a gente reclama, pelas dificuldades que nós passamos, por tudo que nós estamos passando nesse momento, privações, separação dos nossos entes queridos, tragédia, mas é uma boa oportunidade, não da gente fugir da sua presença, mas de ir correndo para a presença dele e obedecer a sua voz. E ser realmente instrumentos para levar salvação e não maldição. De não estar alienado à sua vontade e à sua presença, mas estar bem próximo daquele que fez o céu e o mar. Que sejamos bênção nesse momento de crise, que sejamos bênção nesse momento de tragédia, e que a nossa vida possa realmente refletir a imagem de Cristo Jesus. Que nós possamos ser o luzeiro e resposta para o mundo nesse momento que o mundo está vivendo. Deus abençoe a sua palavra. Deus abençoe essa palavra ao seu coração. E que você, aonde estiver, você que está me escutando no nosso grupo e aqueles que vão ter acesso a essa mensagem, eu não estou fazendo isso para ter números, mas aonde a palavra de Deus possa alcançar o coração daqueles que nesse momento têm tentado fugir da sua presença, não têm entendido a misericórdia de Deus. Que seja um momento realmente nós estarmos buscando a sua presença, o mais próximo dele. E nós só aprendemos essas coisas quando nós passamos por tribulação. Que Deus possa estar conosco nesse momento, e não só nesse momento, mas em nossas vidas e em nossas famílias. Amém.